Muito bom dia a todos. Renova-se a nossa alegria toda vez que voltamos a essa casa. Pelo ambiente, pela maneira fraterna como sempre somos recebidos, de forma legítima, sincera e muito próxima ao nosso coração. Hoje nós gostaríamos de tratar de um assunto que traduz uma das muitas armadilhas que se pretendeu montar para que Jesus nelas caísse. Mas Jesus, é claro, não caiu em nenhuma delas. É muito difícil para nós, no estágio evolutivo ainda acanhado em que nos encontramos, dimensionar a grandeza de um Cristo, de um ser humano que atingiu o ápice da perfeição e que já se encontra integrado ao Pai Celestial. Por isso, muitas vezes, nós nem conseguimos compreender a maneira como Jesus aproveitou situações delicadíssimas, que para nós seriam emparedantes, e ele sai de forma magistral e aproveita a situação para dar sempre uma grande lição. O que nós vamos falar é do momento em que se discute em público a aplicação da lei de Moisés, ou da maneira como os hebreus entendiam ao tempo de Jesus, diante de uma situação muito delicada. Aquilo que nós vamos falar se baseia no Novo Testamento, buscamos os textos nesse site na internet, no livro Jesus pela Ótica do Oriente Médio, do Kenneth Bailey, que é um teólogo americano já falecido, e do livro Personagens da Boa Nova, da Federação Espírita do Paraná, que traz de volta informações do espírito Amélia Rodrigues, psicografado pelo Divaldo Franco. Peço desculpas pela minha voz, ainda estou no finalzinho, espero que seja o finalzinho, de uma gripe, por isso ainda estou em umas certas dificuldades. Dentro daquilo que envolve o pensamento dos estudiosos do Evangelho, existe a doutrina da expiação. Para nós entendermos essa doutrina da expiação, é interessante nós observarmos uma frase de Paulo. Paulo, na primeira epístola que ele escreve aos irmãos de Corinto, ele faz uma menção, aliás, ele faz várias ao longo de todas as suas cartas, a Jesus. Ele diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que o Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então veja, existe todo um estudo, toda uma teoria envolvendo a questão da partida de Jesus e a maneira como Jesus se sacrifica por todos nós. Talvez o maior sacrifício tenha sido um espírito desse jaez, um espírito já na condição de total perfeição humana, assumir um corpo primitivo, como ainda é o nosso, em condições de vibrações ainda tão pesadas, que ainda as sentimos agora. Imaginemos há 2000 e poucos anos atrás, esse Espírito vem e se sacrifica por nós, e se sacrifica como o Cordeiro de Deus, e vem para exatamente resgatar os nossos pecados. Em que sentido? No sentido de que uma vez que ele sofra, nós não mais teremos que resgatar a nossa dívida? Não, mas ele nos ensina como é que nós fazemos isso. Ele nos ensina como é que nós deixamos a escuridão do nosso passado e começamos a enxergar a luminosidade do nosso futuro. Como é que nós podemos sair do momento em que ainda estamos perdidos e entrarmos na vida verdadeira, a chamada vida plena, para aproveitarmos todos os recursos que ela nos oferece. Inclusive na condição em que, entrando nela, como ele mesmo nos ensinou, nós nunca mais morreremos. Jesus fez o supremo sacrifício por nós. Nós passamos por expiações porque nós erramos.
Então existe a lei de causa e efeito que conecta as nossas causas imprudentes com os nossos efeitos um pouco mais dolorosos, né? Mas Jesus não tinha máculas. Ele vem e realmente se sacrifica por todos nós, né? E a morte de Jesus é uma morte completamente diferente em tudo, no significado, na dimensão, na importância de todos os profetas que o antecederam e que também morreram. Acabava de morrer, ou de deixar o corpo físico, João Batista, primo de Jesus, enorme trabalhador, precursor do cristianismo, e aquele que era o maior dentre os nascidos de mulher, como Jesus falou. Mas a passagem de Jesus é muito mais importante, porque ela é definitiva, como nos fala Hermínio Miranda no livro Cristianismo, a Mensagem Esquecida, porque depois do amor, que é a maior de todas as lições, Jesus vem dar uma segunda lição, mas é uma segunda lição que ele demonstra, que é a imortalidade. Tanto é que 3 dias depois de sepultado, o seu corpo físico, ele já estava em comunicação. E esteve durante muito tempo em comunicação direta, inclusive deixando-se tocar e alimentando-se com alguns dos seus discípulos. Então, era uma demonstração inequívoca da imortalidade. Então, a morte de Jesus, ou a morte do seu corpo junto a nós, além de todo o significado sacrificial, ele também significa a abertura para que nós possamos compreender que, na verdade, ninguém morre. E ele o demonstra de forma cabal. Existe um grande dilema nos textos sagrados relativo a esta passagem que nós vamos tratar hoje, que foi da mulher pega em adultério. Na realidade, fala-se que a mulher foi pega em adultério, mas na realidade o casal foi pego em adultério, porque é impossível praticar o adultério sozinho, não é isso? Então veja, em muitos manuscritos essa passagem não aparece. Em textos mais antigos a gente encontra em João, às vezes encontra em Lucas, às vezes não encontra no texto evangélico. E qual é o motivo disso? Os teólogos que estudam isso em profundidade dizem o seguinte: no Oriente Médio, a honra da família é ligada à conduta sexual das mulheres. A maneira como as mulheres tratam a questão, o seu comportamento sexual, isso define a honra da família. Nos tempos antigos, para você ter uma cópia do Evangelho, você precisa contratar alguém. Pegava o pergaminho inicial que alguém possuía, você contratava um copista, e esse copista, então, iria reproduzir o texto. Muitas vezes, pais de família pediam: esta passagem não. Essa passagem da mulher adúltera não. Por quê? Porque eles temiam que, como Jesus não condena a mulher, que isso gerasse uma certa licenciosidade nas suas filhas, o que é uma coisa absurda, e é claro que é uma falta de compreensão absoluta da colocação de Jesus. Como nós vamos, inclusive, recordar daqui a pouco, Jesus não passa a mão na cabeça da mulher e diz: vai, continua fazendo o que você estava fazendo. Não, Jesus apenas não julga, porque ele disse: eu não vim para julgar. Ele vem para cooperar, para nos alavancar, para nos empurrar para frente, mas não para nos julgar. Essa passagem toda que nós vamos ver traduz a suprema misericórdia de Jesus para com todos nós que somos os seus prepostos, né? Nós somos conduzidos por Jesus há muito tempo, milhares e milhares de anos. Ele está cuidando desse planeta há 4,5 bilhões de anos, para definir um cenário da vida para o progresso de bilhões de espíritos que somos, né? Então, ele tem atuado com suprema misericórdia em todas as suas atuações, inclusive nessa, como nós vamos recordar. Vamos ao início da história. A história começa um dia antes daquela ocorrência em que a mulher é levada à praça pública. E nós precisamos entender o contexto para verificar o quanto que os fariseus e os escribas estavam incomodados
com a passagem, com a pregação de Jesus e, sobretudo, com os seguidores de Jesus, que estavam cada vez aumentando mais. E isto incomodava muito, porque eles julgavam que Jesus estava destruindo a lei, quando ele mesmo disse: eu não vim para destruir, eu vim para dar cumprimento a essa lei. Claro que ele, na sua passagem, ele amplia essa lei e aprofunda muito a nossa capacidade de entender esta lei. Sobretudo, exatamente nesse quesito da misericórdia, do perdão, da maneira como o amor do Pai Celestial se manifesta em relação a todos os seus filhos. Mas vamos a essa passagem no dia anterior à ocorrência. Está lá em João, no capítulo de número 7. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus está fazendo uma referência a textos do Velho Testamento. Por isso que ele fala, como diz a Escritura. E ele está se colocando claramente como o Messias, aquele que veio para dar cumprimento a tudo que estava prometido. E ele está oferecendo a água que mata em definitivo a sede das criaturas. A que festa o texto está se referindo? Essa festa era uma celebração de 7 dias, chamada Sucote ou Tabernáculos. Talvez conheçamos um pouco mais com o nome de Tabernáculos, né? Interessante, inclusive, que após 7 dias de festa, o 8º dia, independente de que dia da semana caísse, era tratado como se fosse um sábado. E um sábado tem um significado muito importante entre os judeus. O sábado é um dia que você não pode fazer negócios, o sábado é o dia que você não pode trabalhar, o sábado é o dia que você tem que descansar e se dedicar ao Senhor. É um dia, inclusive, que você não pode escrever. Você não pode escrever alguma coisa que fique uma escrita permanente. Então, você não pode escrever num papiro, num pergaminho, porque isso é tratado como uma derrogação da lei, ou você estaria infringindo a lei. A alegação que Jesus aqui faz, por exemplo, a gente vai encontrar algo muito parecido em Isaías, um dos grandes profetas da antiguidade, que deixou um livro, talvez um dos mais extensos que nós tenhamos lá nas Velhas Escrituras, lá no capítulo 55. Veja, olha o que fala Isaías. Médiuns, profetas eram médiuns e traziam informação que vinham do plano espiritual, alguns espíritos falando, trazendo a mensagem do Pai, né? Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei, sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Veja a conexão que Jesus está fazendo, né? Ouve e a alma passa a entrar na vida verdadeira. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. As Velhas Escrituras traduzem o primeiro contrato, a primeira aliança, né? O primeiro casamento, vamos dizer assim, do Pai com as criaturas. O segundo, né? O Novo Testamento, a própria presença de Jesus traduz a nova aliança, a renovação dessa aliança, desse contrato de casamento com toda a humanidade. Essa declaração de Jesus causou um grande tumulto. Quando ele fala isso, a multidão ficou confusa, ficou dividida. Sacerdotes e fariseus ficaram muito irritados. Quem é esse Galileu? O que ele está achando que ele é? Você vem aqui, ele fala como se ele estivesse cumprindo aquilo que Isaías ensinou. Mas é muita petulância desse Galileu. Eles estavam realmente muito incomodados. Eles não aceitavam, eles não conseguiram compreender. Esse era o Messias que estava prometido para todos nós, através do próprio povo judeu. Foi dentre eles que ele nasceu, né? Ordenaram a prisão de Jesus. Falaram, prende esse subversivo aí, é o absurdo que ele está fazendo. Só que não conseguiram prender.
E não conseguiram por quê? Porque a multidão o envolvia. Os guardas, e sempre, nas grandes celebrações dos hebreus, sempre ficava uma guarda romana ali, observando, até mesmo que se houvesse alguma rebelião, a guarda iria intervir. Então, pediu para que os guardas fossem executar a ordem. Os guardas não conseguiram. Nicodemos, lembram? O mesmo Nicodemos que fez a pergunta a Jesus, Jesus respondeu, deu lições importantes. Nicodemos intercedeu por Jesus e falou: puxa, mas esse homem não foi julgado, não teve nada, como é que vocês vão prender alguém sem nada, sem nenhuma argumentação, sem nenhum direito de defesa? Mas mesmo assim, eles insistiram, mas não conseguiram. E é interessante o relato de João é singelo, é muito simples, né? No finalzinho ele diz assim: e cada um foi para a sua casa. Ou seja, não conseguiram prender Jesus. Multidão envolvendo, daqui a pouco vão saindo os sacerdotes, vão saindo os fariseus, a guarda dá de ombros, e não sei o quê, e o povo começa a sair, Jesus também, e todo mundo foi embora para a sua casa. Isto é o dia anterior à ocorrência. É bom a gente entender isso para a gente compreender o que se arquitetou para o dia seguinte. O que é que acontece? Aqui é a montagem da armadilha contra Jesus. Que a armadilha é essa? É possível a gente entender. A armadilha é a seguinte: eles estavam irritados, né? Inclusive porque Jesus citou a lei. Durante a noite, os fariseus planejaram uma armadilha usando a lei. Eles queriam humilhar Jesus diante do povo, tá certo? Essa era a ideia, envolvendo a questão da interpretação. Provavelmente, durante a noite, eles prenderam uma mulher, aí, entre aspas, usando o próprio texto do Evangelho, apanhada em flagrante adultério. Possivelmente alguém sabia que algumas visitas extraconjugais estavam acontecendo, falou: olha, vamos aproveitar tal situação, essa situação, olha, está ocorrendo toda noite, vamos lá, vamos pegar ela no pulo, e vamos aproveitar essa situação para colocar Jesus em condição difícil, né? O que dizia a lei a respeito do adultério? Buscamos lá em Levítico, no capítulo 20, diz assim, olha: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Ou seja, era pena de morte se fosse pego em adultério. E, em geral, essa pena de morte, ela era mediante um apedrejamento em praça pública. Então, eles aproveitam a situação, vão lá, pegam em flagrante adultério, e interessante, só levam para a praça pública a mulher. E o homem? Por que ele não foi levado? Então, veja, não era realmente a aplicação da lei. Veja, nós somos absolutamente contrários ao que está colocado aqui para a lei, mas se fosse aplicar a lei, ambos teriam que ser levados para serem apedrejados em praça pública. Mas não. Como nós vamos ver no relato de João, apenas a mulher é levada à praça pública. Surgem algumas perguntas. Como é que eles pegaram a mulher? Então, eles sabiam já que este caso extraconjugal estava acontecendo e resolveram aproveitar naquele dia? Por que o homem não foi preso? Ou ele foi preso e não foi simplesmente levado? Vamos falar, não, vamos aplicar só na mulher, né? Isso não é uma violação da lei? O teólogo Kenneth Bailey diz o seguinte: é que a preocupação deles não era observar a lei coisíssima nenhuma. A preocupação era produzir uma humilhação pública de Jesus. Eles queriam deixar Jesus em situação difícil. E voltando à questão da lei, no 8º dia de festa, como nós dizemos, é como se fosse um sábado. Num sábado você não podia trabalhar, não podia escrever, não podia fazer nada, né? Sábado era o dia de você se dedicar ao Senhor. E mais, nos festivais judaicos, como eu já havia antecipado, uma legião romana sempre vigiava o povo. E os judeus não podiam mais aplicar a pena de morte. Esse é um outro ponto importante.
os romanos haviam retirado dos judeus a possibilidade de que eles aplicassem a pena de morte. Tanto é que, vejam, no momento em que eles querem atribuir essa pena a Jesus, eles levam a Pôncio Pilatos. Porque o Sinédrio, apesar de estar com vontade de aplicar a pena, não tinha autoridade, porque essa autoridade foi retirada pelos romanos. Isso é importante, não é apenas um detalhe, para que a gente possa, inclusive, compreender o seguinte: o que vai acontecer na próxima cena. Vamos lá, essa é a cena principal. O dia seguinte, Jesus, em situação dificílima, claro, já havia lido a mente de todos esses aí, já sabia perfeitamente o que eles estavam arquitetando, com pena de prisão nas suas costas, Jesus se levanta e vai para o templo. Né? Ou seja, só os grandes realmente podem fazer uma coisa dessa natureza. Então vamos lá ao relato. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele e assentava-se e ele os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Veja que situação difícil e emparedante. Estão dizendo para ele: olha, a lei manda fazer isso. Está aqui a mulher. Você é um rabi. O que você manda fazer? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Jesus usa muito essa técnica. Né? Ele não responde de pronto, muitas vezes. Ou às vezes ele responde com uma história, para que quem perguntou conclua e responda a si mesmo com base nas informações e nos ensinos que ele traz. Pergunta emparedante, dificílima, o povo ali na praça, a mulher no centro, algumas pessoas talvez já com pedra na mão. Jesus serenamente está escrevendo no chão. E aí nós perguntamos: mas escrevendo num sábado? Ele não está indo contra a lei? Não, ele está mostrando que ele sabe a lei. Você não pode escrever em algo permanente. Se você escreve no chão, na terra, na areia, o vento daqui a pouco sopra, as pessoas passam por cima e a escrita se apaga. Ele está mostrando para os sacerdotes e para os fariseus o seguinte: gente, eu sei muito bem o que é a lei. E como insistissem, não ficaram satisfeitos, insistiram, perguntando-lhe, endireitou-se e disse, quer dizer, Jesus então endireitou-se, mostrou-se claramente e disse-lhes: aquele dentre vós sem pecado seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E já disse: olha, quem tiver sem pecado, atira. Na verdade, ali, sem pecado, só ele. E ele se inclinou e continuou a escrever. Aí começam as nossas reflexões. Jesus podia ter evitado o templo naquele dia. Estava sob ordem de prisão. Não, ele vai. Ele vai para a lição. É claro que ele sabia o que estava sendo urdido contra ele, obviamente. É um espírito perfeito, consegue ler a mente e os corações das pessoas. Obviamente, ele sabia. Escrever na terra, como nós já falamos, está mostrando que ele sabe muito bem o que é a lei. Jesus não foi contra a lei e transferiu a responsabilidade do apedrejamento aos que lá estavam. Veja que inteligência fulminante de um espírito totalmente aperfeiçoado. Ele transfere a responsabilidade. Primeiro, ele força o exame de cada um. Ele diz: quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Então, cada um tem que pensar: puxa vida, será que eu também não tenho meu telhado de vidro? Né? Mas mais do que isso, se alguém atirasse a pedra, estaria aplicando a pena de morte. Mas a pena de morte não podia ser aplicada pelos judeus. A pena de morte era alguma coisa apenas dos romanos. E a guarda romana estava ali. Então vejam que situação. Jesus devolveu o emparedamento para aquela população, mas muito mais do que isso. Jesus forçou em público uma grande reflexão. E, na verdade, todos que ali estavam, especialmente aqueles que estudavam a lei,
e já tinham lido, por exemplo, o Eclesiastes. O Eclesiastes mostra e relata que todos nós temos nossos defeitos. Por exemplo, olha, na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Então Jesus está chamando a consciência de todos. São todos pecadores. Vocês vão atirar a primeira pedra. Então veja que reflexão profunda Jesus lança a todos aqueles que lá se encontravam. E com uma transferência de responsabilidade. Ele não apedrejou. Mas ele diz, quem tivesse em pecado, lança a pedra. Vamos continuar. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, então cutucados na sua consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Eu sempre me perguntei, por que os velhos saíram primeiro? Talvez porque tivesse mais pecado. Talvez porque tivesse mais juízo. Tá certo? Ou, conforme nesses últimos estudos o teólogo aponta, numa comunidade os velhos sempre eram consultados, porque os velhos são mais experientes, já acumularam mais conhecimentos. Então, nesse instante, provavelmente, quando Jesus falou, atira a primeira pedra, a comunidade olhou para os mais velhos. Vão ver o que os mais velhos vão fazer. O que eles fizerem, nós vamos copiar. Então Jesus puxou a atenção exatamente para aqueles que eram considerados os modelos da comunidade. Ao chamar a atenção sobre eles, é claro que eles sabiam, eles estavam sendo observados. E em sendo observados, eles teriam coragem de dizer, eu estou sem pecado, vou atirar a pedra? Evidentemente que não. Então vejam a sutileza. Possivelmente nós vamos passar ainda alguns milênios aprendendo a ler e estudando e nos instruindo com mais coisas que nós ainda não estamos enxergando nessas passagens de Jesus. Trata-se de um Espírito perfeito sendo lido por nós imperfeitos. Nós ainda vamos aprender muita coisa, mas vamos em frente. E endireitando-se Jesus, então Jesus foi, se colocou, viu, ninguém mais estava lá, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E ele disse, nem eu também te condeno, mas vai-te e não peques mais. Jesus está dizendo a ela, você errou. Para, porque você está se endividando com a lei. Recompõe o seu comportamento. Ajuste-se numa forma equilibrada. Mas ele está dizendo, eu não te condeno. E ele tem autoridade para isso. Só que é o seguinte, ele não condena nenhum dos seus protegidos. Ele quer que nós possamos avançar. Ele quer que nós possamos evoluir. Ele quer que nós saiamos das trevas, da escuridão de nós mesmos, para enxergarmos essa luz e nos beneficiarmos dessa luz. Como ele disse, o banquete está pronto. O Pai preparou o banquete. Venham banquetear. E nós fechamos os olhos, damos de ombros, não queremos ainda, etc. E ele procura o tempo todo nos cutucar para que a gente possa aproveitar. Mas vamos ver na continuidade do relato, uma outra informação preciosíssima de Jesus. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Ele está se vangloriando de forma alguma, ele está mostrando o caminho para nós. Espíritos totalmente aperfeiçoados são espíritos totalmente humildes. Então, é um espírito humilde dizendo, olha, eu sou a luz, eu vim para iluminar, para acabar com a escuridão. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida plena. Disseram-lhe, pois, os fariseus, tu testificas de ti mesmo, teu testemunho não é verdadeiro, não vale nada. É isso que eles estão falando com Jesus. Respondeu Jesus, aí com a autoridade de Messias, de governador do planeta, mas sem arrogância. Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim, e para onde eu vou.
Mas vós não sabeis de onde eu venho, nem para onde eu vou. Ele está dizendo para os sacerdotes, vocês ainda não compreenderam quem eu sou. Mas eu sei o que eu estou fazendo aqui. E outra, ele dizia, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Então o que ele estava fazendo ali é a vontade do Pai. E aí ele dá uma cutucada neles, olha, vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se alguém chegasse para nós, se a gente não conhecesse esse texto e falasse assim, olha, Jesus em determinado instante começou uma frase assim, vós julgais segundo a carne, como que nós completaríamos? Talvez nós completaríamos, eu julgo pelo Espírito, eu vou ver a alma, o coração. Não, Jesus está dizendo, eu a ninguém julgo. Então, quando Jesus fala, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, no fundo, ele está passando a mensagem que em outro momento ele também passa explicitamente. Não julgueis para não ser julgados. Então, essa passagem é uma passagem muito singular e esta frase de Jesus nos parece fantástica. Veja, Jesus aceitou o código sexual da tradição da lei. Ele não disse para a mulher, não, pode fazer o que você bem entender, é isso mesmo, vai lá, minha filha. Não. Mas ele retirou a pena, nada de apedrejar. Claro que ele estava enxergando um espírito que precisava ainda passar um certo tempo aqui, tá certo? Para suas expiações, para o seu aprimoramento, para a sua evolução. Como é que você vai agora, naquele instante, apedrejar e matar aquela criatura? Mandar para o plano espiritual? Alguém que precisa ainda passar por dificuldades e por outras experiências aqui no planeta? De jeito nenhum. Jesus lançou um desafio para a consciência dos acusadores. E aqui acontece um negócio que eu achei tão bacana. O Kenneth Bailey, que era protestante, no livro dele ele faz uma pergunta. Será que o conhecimento do preço pela sua salvação dela, refletindo sobre a posição dessa mulher, se tornará uma força de mudança de vida para ela? Ele não tinha como saber. O teólogo está fazendo uma especulação. Será? Porque é algo muito impactante, muito forte. Ela ia ser pedrejada, e não foi, e Jesus chegou para ela e falou, eu também não te condeno, mas vai, minha filha, ajeita a sua vida, procura se equilibrar. Será que isto impactou na vida dela? Naquele tempo não era possível saber. Kenneth Bailey não era espírita, mas nós somos espíritas e temos um benefício maravilhoso. Nós temos os livros que vêm através da psicografia, onde queridos amigos espirituais têm acesso a registros no plano espiritual, registros que estão para sempre gravados. Tudo que acontece com todos nós, está tudo isso registrado. Esses registros são acessíveis. Então, Amélia Rodrigues, a grande escritora, teve acesso àquilo que aconteceu na vida dessa mulher depois, e nos conta. E, em resumo, em alguns minutinhos, nós vamos ver o que foi que aconteceu com ela. Eu fico com uma vontade danada de que o Kenneth Bailey, já no plano espiritual, que alguém tenha dito para ele, olha, aquela pergunta que você fez naquele livro, vem cá, vamos contar para você o que aconteceu com aquela mulher em função do impacto do amor e da misericórdia de Jesus em torno dela. Vamos ver o que acontece. A mulher procurou Jesus onde ele estava hospedado naquela noite. Ela ficou tão impactada, ela falou, nossa, eu preciso conversar mais com esse homem. Procurou Jesus. Ela falou da fraqueza dela. Realmente, ela foi fraca, caiu. Da solidão, das noitadas do seu marido. Logo depois, recém-casado, o marido largava ela em casa, já saía para uns amigos, para beber, para não sei o quê. As coisas que eles chamam de coisas de homem, né? Bobagem. Então, veja, ela ficou carente. E carente, ela cedeu a um sedutor que apareceu ao lado dela. Ela confessou a Jesus o seguinte, realmente, mestre, eu errei. E nesse momento ela pergunta para Jesus, e agora? É claro que o meu marido não vai me aceitar. É claro que a minha família também não. Lembremos, né? O código sexual
da mulher definia a honra da família. Então, o que ela fez foi uma desonra para toda a família. O pai e a mãe a perdoariam? Dificilmente. Então, ela sabia que ela estava, naquele instante, sozinha. Não podia contar com mais ninguém. Jesus, então, acena para ela com horizontes de renovação. E diz a ela, dentre outras coisas, entre aspas, aquilo que está no livro da Amélia Rodrigues: há sempre um lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar. Isso é o suprassumo da misericórdia, dizendo, olha, errou, é possível começar a acertar a partir de agora. Dá um passo atrás e junte seu rebanho. É a ovelha que desgarrou, eu vou lá onde for, eu largo o rebanho inteiro, foi isso que ele falou em determinado instante, e vou lá cuidar daquela ovelha que se desgarrou. Então Jesus, além de mostrar essa grande misericórdia, está dando a ela o caminho do acerto, o caminho da reabilitação, que é voltar a esse rebanho de amor. Quem deseja avançar sempre recebe o apoio e o amparo de Jesus. 10 anos se passaram desta ocorrência. A mulher estava morando em Tiro, numa casa humilde que recebia peregrinos e cansados e enfermos. Tiro é uma cidade a coisa de 400 quilômetros de Jerusalém, já chegando na região da Fenícia. Hoje seria alguma coisa mais ao norte, seria uma cidade do Líbano. Veja, ela teve que sair, claro, ela não podia mais ficar lá. 400 quilômetros hoje a gente faz com uma certa facilidade, pega um carro, pega um ônibus, etc. Hoje é fácil, mas naquele tempo não. Ou seja, ela foi para muito longe, porque ela percebeu que no ambiente em que ela estava, para ela não tinha mais espaço. Ela já tinha, entre aspas, desonrado a sua família. Mas ela resolve, então, abrir a casa dela para os peregrinos cansados. Vamos lembrar, naquele tempo não tinha hotel. Quem fazia viagens tinha que contar com a boa vontade de alguém que recebesse na casa, que recebesse no espaço de hospedagem, num quartinho que existisse. Então ela faz isso, especialmente com quem estava cansado e, sobretudo, com aqueles que estavam enfermos. Nunca se esqueceu de Jesus e aproveitou esse cantinho dela para divulgar o Evangelho. Então, a resposta ao Thomas Bailey ela se tornou cristã e passou a ser uma praticante e uma divulgadora do cristianismo. Isso é o que acontece com essa mulher. Em um fim de tarde, chegou um homem quase morto, de quem ela tratou com absoluto zelo. O homem estava para desencarnar. Cuidou, deu bons tratos, deu remédio, fez tudo o que podia. Refeito. Ele disse para ela falou sobre Jesus com ele. Ele disse ter conhecido Jesus, mas que ele tinha odiado Jesus porque salvou a mulher dele, que era uma adúltera, confessa, não sei o quê, etc. Vejam, olha como a vida tem seus caminhos preciosos, como Deus é perfeito, né? Mas com o tempo ele percebeu o erro de julgamento dele. Puxa, realmente eu bobeei, eu larguei ela sozinha em casa, eu cuidei mais de ficar com meus amigos do que ficar com ela. Nossa, eu também tenho parcela de responsabilidade em tudo isso que aconteceu. Não foi só ela, foi também eu. Refletiu sobre tudo isso e resolveu buscá-la, encontrá-la, só que não mais a encontrou. A doença que ele adquiriu consumiu todas as energias dele e ele não mais conseguiu encontrá-la. Ela se mudou e tal, ela estava a 400 quilômetros de distância. A vida fez com que ele se encontrasse. Emocionada nesse instante, ela percebeu, é ele, é o meu marido. Ela ficou muito emocionada ao perceber com o relato dele. As recordações para ela voltaram fortes. Pensou em tudo aquilo que aconteceu, que ela fez, o desdobramento, a praça pública, as pessoas com a pedra na mão, para apedrejá-la ali, e Jesus simplesmente não a condenando e mais, libertando
libertando-a das suas próprias imperfeições e mostrando para ela qual era o caminho, né? Tudo isso veio muito forte. Reconheceu o companheiro do passado e, sem lhe dizer nada, pelo menos naquele instante, ela não disse: eu sou a sua esposa. Não. Segurou a mão dele e o consolou, dizendo: Deus é amor. E Jesus, por isso mesmo, nunca estará longe daqueles que o querem e que o buscam. Agora, durma em paz, enquanto eu velo, porquanto nós ambos já o encontramos. Vejam, meus irmãos, essa é a beleza da transformação propiciada pelo Cristo nas nossas vidas. É disso que se trata quando alguém efetivamente entroniza esses pensamentos, traz para dentro do coração e fala: é agora, é assim que eu vou viver. É dessa maneira que eu vou seguir os meus passos. Não interessa. Ela cometeu um erro grave, especialmente aos olhos dos hebreus daquele tempo. Ela se reabilitou, ela trabalhou e depois de um tempo, ela teve o benefício de receber nos seus braços e tratar daquele a quem ela havia desonrado, sob os auspícios do amor e da misericórdia de Jesus. Que esse amor, que essa misericórdia possam nos encobrir, nos cobrir e nos acompanhar ao longo de todas as nossas vidas. E peço de público que esse amor e essa misericórdia cubram todos os brasileiros, uma única nação, pátria do Evangelho, coração do mundo, comprometida com o nosso Messias. Que Jesus nos abençoe e proteja. Muito obrigado.